Boa tarde, noite, né, a todas, a todos. Confesso que eu ouvi só os espíritos, gente. Boa tarde. Boa tarde. Agora os encarnados, né? Muito bem. Eu falei tarde e noite porque a dona Cleusa falou boa noite. A nossa irmã, nossa amiga que foi fazer a prece, falou boa tarde, mas daqui a pouco é noite, né? Muito bem. Uma alegria, satisfação estar com vocês mais uma vez. Agradecer a direção da casa, e eu faço na pessoa da dona Cleusa, Francisco, todos os trabalhadores. Para mim sempre uma alegria participar aqui das atividades do Chico Xavier. Bom, o tema que nos fora proposto para a reflexão da noite, tarde, né, é Maria, exemplo de fé e resignação. E um tema oportuno, né? Porquanto estamos nos aproximando do Natal, enfim, essas lembranças, essas reminiscências da estada de Jesus conosco. E falar de Jesus sem se lembrar de sua mãe é quase que impossível, né? Dada a relevância e tudo que ela também ofertou para a família humana na Terra. É tanto que Maria, ela está no imaginário coletivo, vamos assim dizer. Ela está no imã de geladeira, ela está no chapéu do peão de boiadeiro, está no pingente que as pessoas carregam no peito, enfim, é de fato um espírito muito conhecido no planeta, dado a relevância do seu trabalho, a sua presença entre nós. É tanto que são inúmeras as denominações, né? E em grande parte dos momentos mais difíceis, os filhos, né, da Mãe Santíssima se lembram dela. É tanto que na hora da agonia, né, ali final, aí a oração é para Nossa Senhora da Boa Morte, né? Quando se lança às águas profundas, a alguns desafios, aí ela é lembrada como aquela que protege, né, os viajantes. Quando também, em outras situações, a criatura humana passa por dificuldades, ela é sempre lembrada, né? Eu digo Maria dos navegantes, né, e por aí vai. E também não só nesses momentos, mas como também nas localidades aonde tem os relatos que ela apareceu. Aí nós temos Nossa Senhora de Fátima, né, com aquela homenagem feita inclusive lá no templo, né, dos nossos irmãos católicos. Nossa Senhora de Aparecida, com a imagem que foi aqui falando no Brasil, que foi, né, ali resgatada das águas e virou também uma importante casa de oração, uma igreja muito grande no nosso país. Nossa Senhora de Lourdes, na aparição dela na França. Então, as localidades, os fatos da vida vão fazendo com que Maria seja lembrada por várias denominações, né? Mas existe uma que é a Mãe Santíssima, né? Maria Santíssima, que nós vamos dar um enfoque, inclusive, na nossa reflexão de hoje. Uma das páginas mais significativas que trata de Maria, especialmente após o desenlace de Jesus, na nossa singela concepção, foi anotada por Humberto de Campos por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A dona Cleusa falava conosco agora há pouco, e citando, né, que está relendo a obra Boa Nova, né, dona Cleusa? Boa Nova, Humberto de Campos, na introdução, nos diz que ele pensou dos anais da espiritualidade algumas passagens, né, significativas da estada de Jesus conosco, que escaparam, de certa forma, da condição dos próprios evangelistas na época, né, de terem anotado. E a última
lição da obra Boa Nova é justamente, o título dela é Maria. Eu sei que muitos de nós aqui conhecemos, a nossa intenção é rememorarmos, né, essa passagem tão belíssima e também trazermos algumas pequenas contribuições. E Humberto de Campos vai nos dizer, lá no último capítulo da obra, que, de fato, todo o processo a que Jesus fora submetido, inclusive um dos julgamentos mais injustos, né, da humanidade, e a criatura humana é tão contraditória, muitas das vezes, que ainda hoje nos tribunais a gente, ao adentrar, de vê lá o crucifixo, né, ou Jesus na cruz, simbolizando talvez a necessidade de resgate da humanidade em relação ao espírito de justiça, né? De modo que Humberto Campos relata-nos que ali, no instante, no alto do Gólgota, no madeiro infame, quando Jesus, já crucificado, observara-se ali, entre outras mulheres que acompanhavam todos aqueles suplícios, a figura de Maria. Ela ali, diante do madeiro e do próprio filho, refletia com bastante agonia, com bastante dor no coração, acerca de tudo aquilo que o filho estava passando. E se recordara ela de quando então recebera a anunciação, embalou nos braços o que ela compreendia como sendo o príncipe da paz, o mensageiro verdadeiro do amor. Recordava que, nas suas reminiscências, que desde criança, quando ela e José levaram a criança do templo de Israel, e ali recebidos pelo velho Simeão, que o identificara, né, como o grande Messias, ela já sentia que de fato o filho representava uma grande bênção no seio dela, né, no seio familiar. Recordar ainda que por vezes levava Jesus até a fonte no centro da cidade, e ele sempre tinha uma palavra, um sorriso, um consolo a levar para aqueles que os abordavam. Lembrava também da prima Isabel, das brincadeiras com o sobrinho e o próprio Jesus. Lembrava que por vezes ela tinha que buscá-lo nas ruas pedregosas do centro da cidade, que ele ali permanecia auxiliando, conversando com as pessoas, levando mensagens que, apesar da tenra idade, ainda para muitos eram de difícil compreensão. Falava sobre o reino de Deus, sobre a fraternidade, sobre o amor, e isso de certa forma impactava as criaturas. Se lembrava ela que numa oportunidade Jesus levara até a oficina de José, até o seio do seu lar, dois cidadãos tidos como malfeitores, reconhecidos ladrões do Vale do Misepe, e que passavam por dificuldades, e Jesus os acolhera e levara para a própria casa para algum auxílio, enfim, refeições, para que tomassem refeições. Tudo aquilo mexia com o seu coração de mãe, porque se lembrava de que em todo o percurso do filho, ela não tinha identificado nenhuma conduta de sua parte que prejudicasse a quem quer que seja, ou que levasse o mal para quem quer que seja, e diante de tudo aquilo que os seus olhos identificavam, naquele madeiro infame, ela pensava de si para consigo mesma o porquê. Apesar de reconhecer todas as bênçãos de Deus na sua vida, na vida de sua família, ela ainda se perguntava por quê. Por que Jesus estaria, o seu filho amado, submetido a tão atrozes suplícios, indignidades, sofrimentos? E uma voz cantava no seu íntimo a lhe dizer que
era necessário compreender e aceitar os desígnios de Deus. E ela então mentalmente se expressa dizendo que faça-se em sua serva a vontade de Deus. E ali, em melancolia, em tristeza, naqueles momentos, ela sente uma mão pousar em um de seus ombros e se vira, identifica a figura de João, mais tarde conhecido como João Evangelista, até porque até aquele momento era o João, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus. Enquanto um fugiu pelo suicídio covarde, enquanto o outro se escondeu, enquanto o outro negou por 3 vezes, enfim, representando ainda as fraquezas humanas na terra, o único que permaneceu até o último instante com Jesus foi João, o mais jovem dos discípulos. Até porque Jesus havia escolhido a juventude para andar com ele nos primeiros dias, nos primeiros momentos, nos trabalhos iniciais de implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Dos 12 apóstolos, praticamente 10 eram jovens. Daí a força, né, dona Flávia, da juventude. E então, identificando João, Maria lhe oferta um abraço, se abraçam, se emocionam. Daqui a pouco João também ali ajoelhado ao lado de Maria e outras mulheres que observavam todo aquele cenário. E antes mesmo da concepção final, percebem que Jesus levanta vagarosamente a face, olha para Maria e balbucia dizendo: mulher, eis aí teu filho. E também dirigindo os olhos ao discípulo bem amado, né? Não o mais amado, mas Jesus tinha de certa forma uma afinidade espiritual muito grande com João, e ele depois renasce em Assis, considerado o Cristo da Idade Média, de modo que ele diz para João também: filho, eis aí tua mãe, como que uma última referência ao conceito, à ideia da família universal, ou seja, para além dos laços consanguíneos, das concepções religiosas, das egrégoras que se formam por afinidades. E então as lanças continuam a riscar o céu, as palavras de impropérios, os gritos, até que o soldado ali encosta a lança e a empurra na lateral para a concepção final, capital da pena. O céu já estava coberto por uma espessa nuvem escura e as trovoadas iniciaram-se. Maria, de mãos dadas com João, descem do morro. Ela, dias depois, vai ser encontrada morando ali na Bataneia com alguns parentes. João partiu, assim como os demais discípulos, e Maria permanece na Bataneia por alguns anos. A ela chegavam notícias de que ali mesmo na Bataneia muitos disputavam a primazia em relação à mensagem do seu filho. Alguns dos parentes buscando hierarquia, no sentido de ter então maior prevalecência em relação aos ensinos de Jesus. Notícia chegava também que em Jerusalém cristãos e judeus se degladiavam em relação à mensagem do seu filho.
Assim como também na Galileia, alguns já estavam sendo perseguidos, sacrificados, aqueles que diziam-se seguidores de Jesus. O seu coração amargurado de mãe, ainda envolto aquelas cenas dantescas da crucificação, aquelas atitudes injustificadas das criaturas diante do próprio filho, levaram ela então a um silêncio profundo de alma por alguns anos. Ela então se dedicava aos afazeres do lar, às atividades também de dialogar com as pessoas, aqueles curiosos que queriam saber sobre a vida de Jesus. E inesperadamente, passados alguns anos, ela recebe a visita de João. Por certo, se lembrando da recomendação de Jesus, João vai até Bataneia visitar Maria e lhe diz que ele havia se instalado em Éfeso e que ali ele estava morando em uma casa singela, numa choupana, no alto de um promontório com vistas ao mar, e que era a doação de um recém-convertido cristão que tinha muitas posses e que passara a acreditar na mensagem de Jesus. Ele a convida, lhe chamando de mãe, para que, se assim desejasse, demandasse com ele para Éfeso, pois que já se iniciara ali os trabalhos da igreja na cidade, e que ela poderia aproveitar as benesses da natureza para ali viver os seus últimos dias de vida e também compartilhar das suas experiências na convivência com o Filho, com Jesus. Tomada por um sentimento profundo de gratidão e um desejo inexplicável então de seguir com João, eles partem da Bataneia, alcançam a cidade de Éfeso e ali passam então a conviver juntos até os anos finais de Maria. Narra ainda Humberto de Campos, nessa passagem belíssima, e aqui nós estamos fazendo só uma narrativa muito opaca, vamos dizer assim, né, singela, das palavras do poeta Humberto de Campos. Ela ali então permanece, enquanto João, por vezes, ia para a cidade, tomar frente dos trabalhos da igreja ainda incipiente, da comunidade cristã que se formara, e a casa de Maria passou a ser então, ou de Maria e de João, passou a ser uma referência na região. Muitos eram aqueles, os desprezados do mundo, que buscavam a presença de Maria, ainda que no sentido de alcançar algum lenitivo para as suas almas. Eram os perturbados pela mente anatematizada pelas forças espirituais inferiores, eram leprosos, paralíticos, pessoas que viviam à margem da sociedade, ainda submetidas a situações de escravidão, de subjugação, sofrimentos e exclusões. Maria os acolhia em sua casa e logo a notícia de que então ali estava a mãe de Jesus fizera com que as pessoas buscassem a presença de Maria. Uma cena interessante que ele relata, Humberto Campos, é que em uma certa oportunidade um leproso foi a ter com ela e sentiu alívio nas suas ulcerações da pele, da carne, e ele disse a ela: a senhora é a mãe de Jesus, nosso mestre amado, mas a senhora também é a nossa mãe santíssima. É essa expressão do leproso que marcou então essa identificação de Maria como sendo a mãe santíssima das criaturas. Ela recebia visitas
durante o dia todo, e muitas das vezes até mesmo de madrugada. Deixava o leito para conversar com as pessoas, levar um sorriso, um olhar, um lenitivo. Muitos foram os anos que assim se passaram, até que em uma oportunidade, no calar da noite, as estrelas já salpicavam no céu, a lua presente, e ela em oração, como costumava fazer, especialmente aos seguidores de Jesus, que sofriam muito pelas perseguições, as incompreensões, as iniquidades da época, o que de certa forma, infelizmente, ainda não é diferente, né, no mundo de hoje, as incompreensões. E ela vê então se aproximar do casebre um mendigo. Ele se aproxima, a cumprimenta, lhe chamando de mãe. Ela ouve aquela voz e no íntimo da sua alma algo lhe cala fundo. Ainda assim ela o cumprimenta, começa um diálogo e ele começa a falar das coisas de Deus, do reino de Deus, da bondade, da justiça do Criador. Ela fica impressionada porque até então a grande maioria daqueles que ali a visitavam iriam para pedir alguma coisa, e aquele mendigo, de forma diferente, estava ali levar também, de certa forma, um lenitivo. O diálogo se desdobra, até que então o coração de mãe, já quase não tendo dúvidas, vê que o mendigo lhe estende as mãos e lhe diz: "Ah, minha mãe." E ela, observando as mãos, verifica as feridas dos cravos e, emocionada, se levanta, lhe abraça e lhe diz: "Meu filho, o que fizeram contigo?" E ela tenta se colocar de joelhos para lhe beijar os pés. Ele a levanta, ele sim se ajoelha e beija-lhe as mãos. Permanecem ali em silêncio por alguns instantes, a emoção lhes toma conta do coração. Continuam a falar sobre o reino de Deus, as reminiscências do Genezaré, do Tiberíades, da Galiléia antiga, de todos os feitos maravilhosos por eles então vividos, de modo que ela então sente que Jesus lhe diz: "Eu vim lhe buscar, minha mãe, em nome de Deus, para que se torne então a rainha em teu reino." Ela, emocionada, sente já ali intimamente aqueles nos refolhos da alma, as energias se esvaindo, se deita, Jesus parte, e logo no amanhecer do dia, João chega com alguns companheiros, vê que Maria estava ainda na cama. Isso lhe chama a atenção, porque não era comum. Ele tenta se comunicar com ela, ela já não falava mais. Mas parece-nos, de nossa parte, que ela quis aguardar João chegar para uma última despedida, ainda que pelo olhar. Ela então se comunica de alma com João. Ele sente o momento ali do desenlace de Maria. Então logo ela vai fechando os olhos e uma caravana imensa de espíritos celestiais comparecem ali naquela casinha simples. Ela, espiritualmente amparada por aquelas entidades venerandas, que lhe convidam a partir, e ela, no primeiro momento, se coloca para a partida, e então, antes, porém, faz um pedido que gostaria de visitar rapidamente, ainda se possível, Nazaré,
Jerusalém, Caná, Tiberíades. A caravana se destina então para essas regiões, ela vai se lembrando da convivência com Jesus, e ela observa do alto Tiberíades semperteando, como se fosse a representação de uma grande corda dos cânticos de amor e de luz que Jesus revelara à humanidade. Aí sim a caravana tenta partir, e ela mais uma vez pede que antes que isso se sucedesse, que se possível fosse, ela gostaria de visitar todos aqueles, ainda que simbolicamente, que padeciam de algum sofrimento em nome de seu filho. A caravana então parte uma vez mais e alcança a cidade, estruturada pelos mármores mais suntuosos, liteiras transitavam pelas ruas, e ela então adentra em um dos calabouços, trancado por grades, e vê ali os seguidores de seu filho, os seguidores de Jesus, alguns acorrentados, num silêncio, numa tristeza, numa desesperança. Eram anciões que deixaram o próprio trabalho de sustento para seguir Jesus. Eram mulheres que abandonaram o conforto do lar para também se dedicarem à obra de caridade, da convivência fraterna, do verdadeiro amor. Eram jovens que depositavam na mensagem de Jesus a esperança de uma vida diferente, uma vida nova. Ela então ali naquele ambiente, cercada pela caravana, pensava: o que eu posso oferecer para eles? Uma oração a Deus para que sejam libertos? A resposta vem na mente a dizer: mais vale o cárcere com Deus do que a liberdade sem Ele. E a entrega muitas das vezes às desilusões do mundo. Ela então faz uma oração, o ambiente muda, as pessoas se sentem revigoradas sem mesmo compreender o que estava acontecendo. Ela se aproxima de uma jovem senhora com o rosto macilento, aquela expressão de muito sofrimento, e ela vai ao ouvido da jovem e diz a ela assim: canta, minha filha, canta as hosanas ensinadas por meu filho. Ela, sem compreender, começa a cantar, quase que inconscientemente, e daqui a pouco toda aquela turba a cantar, a energia muda completamente, e se tem notícia de que os cristãos subiam nas arenas da indignidade e da violência do império, cantando hosanas para que as feras lhes devorassem. E muitos incompreendiam como pode ser, que força é essa que essas pessoas manifestam até diante das dificuldades mais atrozes da vida, ou seja, a própria morte. Ela então parte dali com a caravana, na certeza de que ainda haveria de acontecer muitas dores, muitos sofrimentos em favor da mensagem, na luta para que favoreça a mensagem de amor no mundo. Ela parte, e nessa narrativa Humberto de Campos finaliza dizendo-nos que toda vez que nós adentrarmos em uma casa de oração e que nós identificarmos ali as pessoas cantando hosanas, ao se lembrarem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se lembrem da Mãe Santíssima. Essa passagem em que ela nos incentiva a cantar, porque nessa expressão ela disse ainda para a jovem que tenha fé, minha filha, tenha esperança, que tudo passa, só o amor há de permanecer.
por todo sempre. Essa mensagem, Dona Cleusa, a senhora vai chegar nela, né? Dona Cleusa disse que está relendo a obra. A gente acessa, né, e o livro já fica todo enrugado, né? Porque a gente se emociona muito. É uma força extraordinária essa passagem. Mas compartilhando ainda aqui com vocês uma experiência rica também, né? Vivida num trabalho dedicado a Maria. Nós estávamos, há alguns anos atrás, creio eu que mais de uma década, um trabalho de intercâmbio espiritual na fazenda Chão de Estrelas, logo após ali o município de Goiás. E ali nós temos o Centro Espírita Maria de Nazaré. É um trabalho que se iniciou há mais de 40 anos. E por orientação inclusive do Chico, né? O grupo teve com ele em Uberaba na época. Ele só deu uma pista. Ele disse assim: se um dia eu tivesse a oportunidade de trabalhar em terras goianas, e a gente sabe que o Chico vinha muito a Goiânia, né? O professor Lúcio, o doutor Weimar, várias das nossas lideranças traziam o Chico aqui, determinados anos, até mais de uma vez, né, por ano. E inúmeras são as passagens, né? Eu me recordo de um companheiro daqui dizer que ele vinha com o paletó, Dona Cleusa, e ele amarrava aquelas liguinhas de banco, algumas trouxinhas, né, de dinheiro, porque ele gostava de fazer visita na antiga colônia Santa Marta, né? E era um momento difícil, porque as crianças eram retiradas das famílias, as pessoas que tinham ascendência tinham que ir para a colônia ficar isoladas, né? Muito sofrimento, muita dor, dificuldades. Ele fazia questão de visitar, e elas, como elas não saíam de lá, elas estavam de recurso, porque lá dentro tinha, né, um pequeno supermercadozinho, ali era o ambiente delas, né? Então, como ele levava, segundo esse companheiro, ele passava nos quartos, naqueles pavilhões. Isso não teve muito tempo, porque na época de mocidade nós tivemos lá também, né, na colônia. Não quer dizer que eu sou velho, não, Dona Cleusa. Eu sou precoce. Né? E narra-se, né, que ele tirava do paletó aquelas trouxinhas e entregava, assim, cumprimentava as pessoas e entregava, né? Então o Chico via muito a Goiânia. Não sei se vocês sabem, mas das 412 obras por ele publicadas, existe uma obra que é intitulada Chico Xavier em Goiânia, e essa obra é de Emmanuel. Nós temos ela lá. Então tem toda essa questão, né, de Minas, Goiás, né, Dona Cleusa? E o Chico disse para esses companheiros que se um dia tivesse a oportunidade de trabalhar em terras, mas ele buscaria a região próxima à Serra Dourada. E o pessoal ficou por entender, né? Ele não disse mais nada e foram para aquela região e o trabalho ali se estabeleceu. Em nome de Maria. E hoje nós temos um hospital vinculado, né? Hospital de Maria vinculado a esse trabalho lá. E numa certa oportunidade, até antes da pandemia, nós tínhamos 2 reuniões mediúnicas, no segundo e no último sábado. E numa oportunidade em dezembro, como essa de hoje, nós estávamos no trabalho e uma das médiuns disse assim: eu estou visualizando um quadro, eu estou vendo que alguns irmãos estão entrando aqui pelas laterais do centro e estão depositando aqui ao lado da mesa alguns objetos, mas eu não consigo identificar do que se trata. E uma outra médium disse: sim, eu também estou visualizando. E eles estão trazendo alguns bonecos talhados de madeira e estão montando aqui ao lado da mesa um presépio. E aí a Mãe Preta, uma das trabalhadoras da casa, pela psicofonia de uma das médiuns, nos revela, dizendo-nos que as médiuns tinham razão.
E a Mãe Preta é um espírito antigo, né? Viveu no Egito Antigo, teve várias oportunidades ao longo dos séculos. E há uma incompreensão ainda, porque acham que pretos velhos, as mães pretas, né, seriam espíritos atrasados ou que se dedicariam a esse ou aquele tipo de trabalho espiritual. Mas ela, inclusive, nos deu ensejo, uma oportunidade de nos dizer que ela gosta de assim se apresentar, porque foi enquanto escrava em terras goianas que ela teve a sua verdadeira redenção. Em homenagem a essa encarnação, ela se apresentava como uma preta velha, porque ela foi trazida da África, da sua tribo. Ela tinha um sonho de ser mãe, e quando ela então teve o filho, a sua tribo foi capturada e ela veio em um navio negreiro para o Brasil, desceu no porto e depois veio para o interior do Brasil. E uma das maiores revoltas dela era ter perdido o filho. E depois, nas lutas, né, ela compreendeu que ela poderia ser a mãe de outras criaturas do mundo, criaturas desveladas do mundo, né? E ela vai dizendo assim, Dona Cleusa, que as médiuns estavam certas, que eles estavam ali fazendo aquele presépio em homenagem ao que ali receberam de auxílio espiritual em nome de Jesus. Uma região escravocrata, aonde ainda a dor, o melindre, a incompreensão e o sofrimento campeavam, espiritualmente falando, a larga escala. Quantos atendimentos, né, de espíritos que diziam para nós que não tinham condições de perdoar porque as suas mãos haviam sido arrancadas, né? E tantas outras indignidades humanas, né, e atrozes ali para nós reveladas, mas que espiritualmente foram tratadas no trabalho ali do Centro Espírita Maria de Nazaré, em homenagem à Mãe Santíssima e por amor a Jesus. E ela vai dizendo assim que, numa certa oportunidade, eles estavam ali naquelas terras e era um momento muito difícil, porque praticamente todo dia, né, preto apanhava no tronco, faltava água na senzala, a senzala só vivia trancada, tinha pouca comida, e era realmente um momento muito difícil que eles estavam passando. E que eles então, já não suportando mais aquelas indignidades, aquele sofrimento, aquela violência, né, gratuita, eles começaram a maneira deles, com os batuques, na maneira deles, a fazer as suas orações e a pedir, né, para o menino. Eles se lembraram que tinha uma época do ano que a vida melhorava. Evitava-se bater, a senzala ficava de porta aberta, não faltava comida e nem água, e a casa grande comemorava o aniversário do menino. Eles não sabiam bem, não compreendiam aquilo, mas sabiam que a vida melhorava. Então eles começaram a fazer as suas orações e começaram a pedir, se possível fosse, né, por Deus, que se o menino podia interferir, porque eles já não aguentavam mais tanto sofrimento. E ela narra que então, do alto da senzala, no canto, uma luz invadiu o ambiente e eles quase que ficaram cegos do tamanho da luz. E no meio daquela luz veio aparecendo uma jovem senhora e disse para eles: eu sou a mãe do menino e eu venho em nome dele dizer-lhes que ele nunca vos abandonou, que ele vela por cada um de vocês, e mandou-me dizer que tenham paciência, tenham fé, perseverança, que tudo passa, só o amor há de permanecer entre as criaturas filhas de Deus.
ela diz então na narrativa que o ambiente mudou. Parece que o céu desceu à terra e todos foram até mesmo alimentados. A fome passou, a desilusão, o sofrimento, a dor, a revolta, os corações foram se acalmando. E ela vai nos dizendo, né, que para nós também no mundo, né, que nós também temos as nossas senzalas, né, mas que a gente nunca deve perder a fé, a vontade de trabalhar, de progredir e também de perder a esperança. Que tudo também, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos também passam. E que Jesus nunca nos abandonou. Conhece a cada um de nós, especialmente as nossas necessidades mais profundas da alma. E nos lembramos da passagem do discípulo que, crucificado de cabeça para baixo e vindo a ser buscado pelo próprio Cristo e na espiritualidade, permanece por alguns instantes, até que Jesus lhe diz: precisamos voltar à terra. E quando no seu desenlace um soldado havia cuspido a face, lhe dito impropérios, e Jesus diz a ele: precisamos visitar uma pessoa agora na terra. E o discípulo faz: mas mestre, aqui está tão bom, será que nós haveremos de volver ao mundo? Vamos lá. E Jesus leva o discípulo na casa do soldado, e o soldado ali de joelhos no leito da cama com a filhinha doente, e Jesus diz ao discípulo: cure-a, peça a Deus intervenção por ela. O discípulo titubeia: mas este é o que dias atrás estava, cure-a. E assim é feito. E o que fica dessa passagem também é a mensagem que Jesus deixou para o discípulo, dizendo, né, quando ele titubeou em voltar ao mundo, Jesus disse: enquanto uma lágrima de dor, de sofrimento for vertida na face de um ser humano na terra, eu não descansarei. E o convite, né, da Mãe Santíssima, o convite de Jesus, é para que a gente tenha essa percepção, primeiro, de que nós não estamos sozinhos nunca, e muito menos órfãos do amor de Deus. E segundo, que apesar de tudo que nos façam, a nossa obrigação, para além de tudo isso, é de servir e de amar. E que Jesus, a nossa Mãe Santíssima, na imensidão de suas bondades, nos envolva a cada um, especialmente se aproximando do Natal, nos dando forças, nos alimentando em nossos melhores propósitos de servir e de amar. Muito obrigado. Eu que tive a oportunidade de ir no Rio de Veredas e ver a casa de Maria. Nós fomos lá, né? Eu e o Neymar. De fato, é no alto, lá em cima, no alto, a gente vê o mar direitinho. Então, gente, tenho muita saudade. Esse lugar onde Maria curou tanta gente, né? Que a gente teve o privilégio de ir lá, de ver o que foi retratado por Humberto de Campos no livro. Humberto de Campos é maravilhoso de escrever, né? E
Sou fã dele.